Simbora, galera! Beleza? Vamos dar prosseguimento aqui, nossa segunda aula, da qual nós vamos abordar o restante ali dos temas cobrados no seu edital, aí com questões, dicas e muitos macetes que eu tenho certeza que você vai gabaritar a sua prova. Olha, eu quero participar da festa da sua vitória, tá? Eu quero participar da festa da sua posse. Só combine aí com os amiguinhos para poder ser em dias distintos, que eu quero participar de todas. Como você já está certo, olha, você já está, a sua vitória já está certa. Eu geralmente, tá, nesse primeiro bate-papo, antes da gente ver as nossas questõezinhas e o tema de nacionalidade, que é o tema que nós vamos trabalhar agora nesses dois primeiros blocos, eu queria que você mentalizasse uma coisa, tá? Meu que coach, né? Não sou nenhum pastor, não sou nenhum padre, mas eu queria que você mentalizasse de forma positiva. Imagina só, tá? Imagina só que tu tá com um cheque pré-datado. Imagina isso, tá? A sua aprovação é como um cheque pré-datado. Já tem dia certo para você sacar, já tem dia certo para ela acontecer, tá? É como se você tivesse um cheque de 5 milhões. Olha só que alegria! Porra, tô com um cheque de 5 milhões, tá? Eu quero que você, olhe para mim, eu quero que você, que está me assistindo nesse momento, imagine que a sua posse é um cheque pré-datado. Ele já tem dia certo para você sacar. Quando chegar a sua prova, quando sair o seu resultado, você vai ligar para mim. Você vai mandar uma mensagem para mim lá no Facebook, no Instagram, e diz assim: Cris, eu saquei o meu cheque. Ó, fica arrepiado, pô. Eu saquei o meu cheque, eu passei, Cris, deu certo, tá? Eu quero ver você lá na minha posse, e eu vou para a sua posse, tá? Eu vou para a sua posse. Então eu quero muito que você me dê essa alegria, viu, pô? Eu quero muito que você me dê essa alegria de você me chamar para a sua posse, beleza? Eu só estou aqui para te ajudar, pô. Quero te dar umas dicas importantes aí para a sua prova. Eu tenho certeza que a sua preparação ela está sendo bem feita, tá? E deixa eu te pedir uma coisa. Me prometa que você vai ler. Só são 12 artigos, pô. 12 artigos. Me prometa que você vai ler, reler, ler e reler, tá? Do artigo 5º até o artigo 17. Olha, eu lhe garanto, tá? Se você ler e reler do artigo 5º ao artigo 17, pô, você com certeza vai gabaritar direito constitucional, tá? Eu tenho certeza que você vai fechar a prova de direito constitucional. Então, do artigo 5º, do artigo 5º até o artigo 17, me prometa que isso é leitura obrigatória. Beleza? Leitura obrigatória. Perfeito? Pegou, campeão? Show de bola, tá? Vem aqui comigo então para a gente conversar um pouquinho. Olha só. Nós vamos conversar sobre nacionalidade, tá? Nós vamos conversar sobre nacionalidade. Olha para mim, é o tema que nós vamos trabalhar. Nacionalidade, nós vamos encontrar em 2 artigos ali da nossa Constituição. No artigo 12 e no artigo 13, tá? No artigo 12 e no artigo 13. Claro que o artigo 12 é o mais importante. Artigo 13, campeão, eu me sinto, sabe o que? Um apresentador da MTV, quando eu falo. Tinha um programa na MTV chamado Furo MTV, né? E aí o cara chegava assim, ó, você não pode dormir sem saber. E aí quando eu trazia uma idiotice, uma bobagem, né? É mais ou menos assim como eu vejo o artigo 13, ó. Você não pode dormir sem saber. Artigo 13. A língua portuguesa é a língua oficial do Brasil. Porra, Cris, deixa eu notar, vai que cai. Pô, bicho, a língua portuguesa é a língua oficial do Brasil, tá? Cris, deixa eu notar, né, vai que cai. Ó, se isso, Cris, explica. A língua portuguesa é a língua oficial do Brasil, não tem nem o que se explicar. O próprio artigo é autoexplicativo, né? O próprio artigo é autoexplicativo, tá? O artigo 12 ele é bacana. Olha, eu quero te dar uma informaçãozinha bacana antes da gente começar a responder as questões, tá? Nacionalidade, ela pode ser nata ou ela pode ser naturalizada de acordo com o artigo 12, tá? Eu vou pedir para o meu câmera colocar uma tela em branco só para fazer um esqueminha com você, tá? Já que no Brasil nós adotamos 2 critérios de nacionalidade nata, tá? O critério jus soli, e o critério jus sanguinis, tá? Jus soli e jus sanguinis, tá? Beleza. Como é que funciona o critério jus soli, tá? Como é que funciona o critério jus soli, tá? No critério jus soli, funciona assim, tu lembra, ó, jus soli, direito do solo. É brasileiro nato o nascido no solo brasileiro, ainda que os pais sejam estrangeiros.
Condição, desde que eles não estejam a serviço do seu país. Vou repetir, tá? Critério Jussoli. O nascido no solo brasileiro, ainda que os pais sejam estrangeiros, desde que esses pais não estejam a serviço do seu país. Por exemplo, imagina só que um casal de argentinos está passando férias aqui no Brasil, tá? Um casal de argentinos passando férias aqui no Brasil. A Argentina estava grávida e o filho nasceu no Brasil. Eu pergunto, eles estavam a serviço do seu país? Não, eles estavam aqui de férias, eles estavam aqui a passeio. Então, nesse caso, essa criança, nascendo no solo brasileiro, ela será considerada como brasileira nata. Essa criança será considerada como brasileira nata. Perfeito? Ó, atenção, está a serviço do Brasil é estar a serviço da administração pública daquele país. Tá? Está a serviço do país, está a serviço do país é estar a serviço da administração pública daquele país. Beleza? Tranquilo? Imagina então que esses argentinos sejam servidores públicos na Argentina, tá? E aí eles estão passando férias, a Argentina estava grávida e o filho nasceu no Brasil. Nesse caso, seria então brasileiros natos? A criança seria brasileira nata, perdão? Sim, porque embora sejam servidores públicos, eles não estão a serviço, tá? Embora sejam servidores públicos, eles não estão a serviço. É o que fala o artigo 12, diz assim, ó. É considerado brasileiro nato o nascido no solo brasileiro, na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses pais não estejam a serviço do seu país. Beleza? Tranquilo, né? Primeiro caso, show de bola, jus soli, o nascido no solo brasileiro. Na verdade, a nossa regra é a regra do solo, tá? A nossa regra constitucional de nacionalidade nata, nasceu no solo brasileiro, regra, o cara é brasileiro. Beleza? Perfeito, né? Vamos ao segundo caso, dessa aqui comigo, olha. A Constituição ainda traz o caso do jus sanguinis, mas com um adicionalzinho, tá? A serviço do Brasil. A serviço do Brasil, tá? É considerado, tá? É considerado brasileiro nato, o nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer um deles, olha só, esteja a serviço do Brasil, tá? Desde que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil. Então, por exemplo, ó, o nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, observe que os dois pais não precisam ser brasileiros, mas que um deles seja e que um deles esteja a serviço do Brasil. Imagina só, sou soldadinho brasileiro, fui para Haiti em missão de paz. Lá conheci uma haitiana, coloquei meus braços, dei um beijo em sua boca, a haitiana engravidou com meu beijo, meu filho nasceu no Haiti. Aí nesse caso eu pergunto, meu filho é brasileiro nato? Sim, o pai é brasileiro e está a serviço do Brasil, tá? Observe que os dois pais não precisam ser brasileiros, os dois pais não precisam estar a serviço do Brasil. Basta que um deles seja brasileiro e que esteja a serviço do Brasil. Tranquilo? Ó, o nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil. Desce aqui comigo, tá? Olha o que significa estar a serviço do Brasil. Estar a serviço do Brasil, tá? Deixa eu até mudar aqui a canetinha para ficar bem bacana, tá? Estar a serviço do Brasil é estar a serviço da administração pública, tá? Brasileira. É estar a serviço da administração pública brasileira. O que significa isso, Cris? Olha, quando nós falamos em administração pública, a administração pública ela pode ser direta e ela pode ser indireta, tá? Ela pode ser direta e ela pode ser indireta. Beleza? Tranquilo, né? Ela pode ser direta ou indireta. União, Estado, DF, município, que fazem parte da administração pública direta e da indireta. Autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, tá? Faria parte da administração pública, indireta, beleza? Se aquele brasileiro estiver a serviço da administração pública, direta ou indireta, aí nesse caso ele estará a serviço do Brasil, beleza? Aí nesse caso a criança que nasce do exterior já será considerada brasileira nata. Agora, olha que detalhe, tá? Cris, e se, por exemplo, tá, eu não estiver a serviço da administração pública? Vem aqui comigo, olha o nosso próximo critério, tá? Também
Uma outra possibilidade, tá? Também uma outra possibilidade é essa, ó. Jus, opa, deixa eu pegar e colocar de vermelhinho, né? Para ficar harmônico isso daqui, tá? Uma outra é jus sanguinis. Se eu sou brasileiro e estou do estrangeiro, tá? Não estiver a serviço do Brasil e meu filho nascer lá, eu tenho que registrar em repartição competente. Do Brasil naquele país, tá? Em repartição competente do Brasil naquele país, tá? Cris, explica isso direito. Olha, imagine hipoteticamente que eu não estou a serviço do Brasil, mas estive lá nos Estados Unidos porque eu fui para estudar, fui fazer doutorado, sei lá, fui hipoteticamente para qualquer situação. Fui para o estrangeiro, tá? Fui para o estrangeiro para estudar, para trabalhar. Tinha alguns amigos que já estavam nos Estados Unidos. Assim, Cris, venha para cá que eu consigo um trabalho bom para você. Opa, tô indo. Não fui a serviço do Brasil. Lembra que está a serviço do Brasil, está a serviço da administração pública brasileira, tá? Eu fui para estudar, fui por interesses particulares, tá? Se o meu filho nascer no estrangeiro, para que ele seja considerado brasileiro nato, eu tenho que registrá-lo em repartição competente. Eu tenho que registrá-lo em repartição competente do Brasil naquele país, tá? Por exemplo, imagina só, o texto diz até assim: o nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil. Primeiro caso. Segundo caso, o nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, que não está a serviço do Brasil, mas quando a criança nascer, que seja registrado em repartição brasileira competente. Até os 18 anos, tá? Porque, vem aqui comigo, se eu não fizer isso, tá? O nascido, depois de atingido 18 anos, ele pode vir residir no Brasil e optar a qualquer momento pela nacionalidade brasileira, tá? Aí ele pode ele mesmo vir residir no Brasil e optar a qualquer momento pela nacionalidade brasileira, tá? É uma opção também que ele pode fazer. É o que nós chamamos de nacionalidade potestativa ou por opção confirmativa, tá? Nacionalidade potestativa ou por opção confirmativa. Beleza? É o seguinte, além do nato, nós temos a naturalização. Naturalização, tá? A naturalização, tá? A naturalização. Naturalização que pode ser ordinária e que pode ser extraordinária. Ordinária, ou que pode ser extraordinária. Detalhe, tá? A naturalização ordinária, ela vai ser feita da seguinte forma. Eu tenho que acumular dois requisitos básicos. Primeiro, o estrangeiro tem que residir há 1 ano, tá? Há 1 ano, tá? 1 ano. O estrangeiro tem que residir 1 ano no Brasil e ele tem que vir de um país que adote língua portuguesa. Tá? Por exemplo, ó, nesse caso, o estrangeiro ele tem que vir de um país, perceba, não é ele falar português. Ele vem de um país que também adota a língua portuguesa. Ele veio da Angola, Moçambique, ele veio da Timor-Leste, de Portugal, tá? Cabo Verde, ou seja, veio de um país que também adota a língua portuguesa, tá? Ele também veio de um país que também adota a língua portuguesa e reside no Brasil há pelo menos 1 ano. Tá claro que ele tem que ter uma reputação ilibada, tá certo? Uma idoneidade moral, beleza? Para ser uma naturalização extraordinária, desce aqui comigo, olha o que nós temos, tá? Na naturalização extraordinária, tá? Ele tem que residir no Brasil há 15 anos ininterruptos, tá? 15 anos ininterruptos, e vir de um país que não adote língua portuguesa, tá? Não se adote a língua portuguesa. O cara veio, tá? O cara veio da França, o cara veio da Inglaterra, tá?
o cara veio da Bélgica, o cara veio de qualquer outro país que não se adote, tá? Que não se adote. Veio do Japão, né? Da China, tá? Que não se adote língua portuguesa. Então, a naturalização ela pode ser ordinária ou ela pode ser extraordinária, tá? A naturalização ela pode ser ordinária ou ela pode ser extraordinária, tá? Na naturalização ordinária, olha os requisitos. Ele tem que residir há pelo menos um ano, tá? Há pelo menos um ano no Brasil e vir de um país que adota a língua portuguesa. Naturalização extraordinária, tá? Na naturalização extraordinária, ele reside há 15 anos no Brasil e vem de um país que não se adote língua portuguesa. Um detalhe que é bacana, tá? É que nós temos uma outra possibilidade que pouca gente conhece. A quase nacionalidade. Olha, falamos do nato, falamos do naturalizado, mas temos também a quase nacionalidade, tá? Como é que funciona essa quase nacionalidade, Cris? A quase nacionalidade, eu quero que você ligue ao caso do português equiparado, tá bom? É o caso do português equiparado. O português com residência fixa aqui no Brasil, ele pode requerer a sua equiparação, tá? O português com residência fixa aqui no Brasil, ele pode requerer a sua equiparação, tá? A equiparação, ele seria equiparado a um brasileiro naturalizado. Olha, a nossa regra constitucional diz que não haverá distinção entre nato e naturalizado, ressalvados os casos previstos na Constituição, tá? Não haverá distinção entre nato e naturalizado, ressalvados os casos previstos na Constituição. Cris, o que significa isso, tá? O que significa isso? Via de regra, nato e naturalizado têm os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas obrigações. Só que nós temos algumas situações aí previstas na Constituição que há realmente essa distinção. Quer ver um exemplo? O exemplo seria o caso da extradição. Pronto, um bom exemplo é o da extradição. Vamos fazer uma anotaçãozinha comigo, aí a gente parte até para já uma questãozinha, tá? Extradição. Olha só. Extradição, né? Extradição. Deixa eu apagar aqui. Extradição, tá? O caso da extradição. Perceba, eu quero que você faça essa seguinte consideração, tá? Nato, naturalizado. Nato e naturalizado, tá? Nato e naturalizado, tá? Vê só, haverá extradição de nato? Não, tá? O artigo 5º, deixa eu até fazer essa anotaçãozinha para você, marque isso, ó. Artigo 5º, inciso 51, tá? Que trata sobre extradição. O nato será extraditado? Não, o nato não será extraditado, tá? O naturalizado pode ser? Pode, tá? Em duas situações. Ou ele cometeu, deixa eu mudar aqui a corzinha da caneta, tá? Em duas situações. Primeiro, no caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou dois, no caso de comprovado envolvimento em tráfico de drogas, tá? Comprovado envolvimento em tráfico de drogas, tá? Em caso de comprovado envolvimento em tráfico de drogas, tá? Então perceba, ó, no caso da extradição, tá? Um nato pode ser extraditado? Para efeitos da nossa prova, não. Embora a vida real possa, se for para trazer de lá para cá, pode haver extradição, tá? A extradição que a gente está vendo aqui é a extradição de entrega, tá? De dar. O Brasil não dá a extradição passiva, tá? O Brasil não dá os seus brasileiros natos. O Brasil adota a extradição ativa. Então, o Brasil não entrega os seus natos. Não haverá extradição de brasileiro nato, tá? No entanto, pode haver extradição de naturalizado? De naturalizado? Pode, tá? Em duas situações. Ou no caso de crime comum praticado antes da naturalização, no caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de drogas, de entorpecentes, aí na forma da lei, tá? É possível.
Agora, observe, tá? Um detalhe que é bacana. O Brasil não extradita nem nato, nem naturalizado, nem estrangeiro, por crime político ou de opinião. Beleza? O Brasil não extradita por crime político ou de opinião, independente da nacionalidade. Diz assim as bancas, tá? Independente da nacionalidade. Eu vou pedir para o meu câmera colocar uma questãozinha, só para a gente fazer né, para resolver essa primeira questão. Olha só o que nós temos, tá? Homero obteve a cidadania brasileira após processo de naturalização. Porém, seu país de origem, a Jamaica, requereu ao Brasil sua extradição por crime comum, tá? Deixa eu pegar só aqui um detalhe, ó. Extradição por crime comum, tá? Segundo a Constituição, sua extradição só poderá ser concedida, olha só, Homero, ele é naturalizado, tá? E a Jamaica pediu a extradição porque houve o cometimento de um crime comum. Vamos lá então. O Brasil extradita seus naturalizados? Pode, tá? O artigo 5º, inciso 51, diz que é possível sim a extradição do naturalizado. Em duas situações. No caso de crime comum, se esse crime comum foi praticado antes da naturalização. Ou no caso de comprovado envolvimento em tráfico de drogas. Perfeito? Nesse caso, pode ser antes ou depois da naturalização. Perfeito? Então, vem aqui comigo de novo na tela. Olha só o que nós temos. A sua extradição só será concedida. Letra A. No caso de crime de opinião, olha só. Crime de opinião não gera extradição, tá? Praticado antes do processo. B. Crime político também não gera extradição, tá? Crime político também não gera extradição. Só se o crime foi praticado antes da naturalização. Ó. Letra C. Essa é a nossa resposta. Do delito ter sido praticado antes da naturalização, tá? Se o delito foi praticado antes da naturalização. Aí, nesse caso, realmente, poderia haver a extradição, tá? Nesse caso, poderia haver a extradição. D. Crime político praticados no processo, depois do processo de naturalização, crime de opinião. Olha, aqui você já, pela exclusão das questões, você já iria conseguir gabaritar, tá? Aqui, ó, eu quero que você leia artigo 5º, inciso 51 e inciso 52, tá? O inciso 52 é que vai dizer assim, ó, não haverá extradição, tá, por crime político ou de opinião. Na verdade, o artigo 5º, inciso 52, ele vai dizer assim, ó, que não haverá extradição, de estrangeiro por crime político ou de opinião. Meu amigo, se não vai haver extradição de estrangeiro, pode ter certeza, extradição de brasileiro é que não vai ter, tá? Ou de naturalizado é que não vai ter mesmo. O Brasil não extradita nem os estrangeiros por crime político ou de opinião, quanto mais os brasileiros natos ou naturalizados, tá? Eu vou pedir só para o meu câmera colocar no outro slide, tá? No branco, para a gente poder fazer um comentáriozinho aqui, ó. Vem cá comigo, tá? Cris, eu sempre me perco nessa história, porque percebe, o naturalizado ele pode ser extraditado no caso de crime comum, se ele praticou esse crime comum antes da naturalização, tá ok. Mas me diz uma coisa, o que é um crime comum? Um crime comum não é aquele crime praticado por qualquer pessoa? É comum. Qualquer pessoa poderia praticar. O crime comum é esse. Qualquer pessoa pode praticar. Beleza. Me diga uma coisa. Tráfico de drogas também não é um crime comum? Aí eu te respondo. Um homem pode praticar o tráfico de drogas? Pode. Uma mulher pode? Pode. Um professor pode? Não, professor não faz essas coisas, né? Qualquer pessoa pode ser um crime comum, qualquer pessoa pode cometê-lo. Agora, o problema aqui, tá? Não é nem o problema, a interpretação aqui é o seguinte. Nos crimes comuns, tá? Em todos os crimes comuns, exceto no caso de tráfico de drogas, o naturalizado pode ser extraditado antes da naturalização, tá? No crime comum, ele pode ser extraditado antes da naturalização. Sendo que no caso do tráfico de drogas,
caso no tráfico de drogas, aí ele pode ser extraditado a qualquer momento, antes ou depois da naturalização. Eu queria que você grifasse no seu material, vem aqui comigo, ó. Eu queria que você grifasse no seu material isso, ó. Não é suspeita, é comprovado, tá? Não é uma mera suspeita, mas um comprovado envolvimento, tá? Um comprovado envolvimento, tá? Em tráfico de drogas. Beleza? Tranquilo? Show de bola, né? Queridos, então é o seguinte, vamos para mais uma questãozinha. Vou pedir para o meu cameraman colocar ali. Pronto, tá? Vamos aqui para mais uma. Olha só o que nós temos aqui. Marcos é brasileiro naturalizado. Norita é japonês, residente no Brasil. E Tadeu é nato, tá? E Tadeu é nato. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta à luz da Constituição, tá? Considerando essa situação hipotética, vamos marcar a opção correta. Ele diz assim, ó, que Marcos é brasileiro naturalizado. Ok. A primeira alternativa diz assim, ó, Marcos não pode ocupar o cargo de ministro do STF. Marcos, ele é naturalizado. Um naturalizado pode ser ministro do STJ? Pode. Ele não pode ser ministro do STF. Sabe por quê? Vou pedir para o meu câmera colocar lá na tela em branco. Olha, nós temos alguns cargos, tá? Eu falei para você que a regra é que não haja distinção entre nato e naturalizado, ressalvado aqueles casos previstos na própria Constituição. Um exemplo é o do naturalizado. Mas nós temos alguns cargos, e eu quero que você marque isso, tá? Temos alguns cargos privativos de brasileiros natos, tá? Nós temos alguns cargos que são privativos de brasileiros natos. Aí, olha, eu quero que você faça uma leitura obrigatória, tá? Leitura obrigatória do artigo 12, parágrafo 3º. Artigo 12, parágrafo 3º, vai trazer um rol de cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos. É um rol de cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos. Que cargos são esses, Cris? O cargo de presidente e de vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros de carreiras diplomáticos, oficiais das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. Tá? Vou repetir, ó. Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, todos os ministros do STF, os membros de carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. Cris, eu tenho que decorar? Claro que não! Você só precisa marcar no seu mp3.com. Tá? Vamos marcar isso comigo? Vem aqui comigo ao bizu. Olha o bizu que eu preparei para você, tá? mp3.com, tá? mp3.com. Porra, Cris, que bizu é esse? Ó, mp3.com, tá? mpp.com, tá? Olha quais são esses cargos, tá? O cargo de presidente e de vice-presidente da República, presidente da Câmara e presidente do Senado Federal. Olha só os P's, tá? Presidente da República e o vice, presidente da Câmara, presidente do Senado, todos os ministros do STF, os membros de carreiras diplomáticas, os oficiais das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa, tá? E o ministro de Estado da Defesa, tá? Então perceba, ó, quais são os cargos, tá? Quais são os cargos que são privativos de brasileiros natos, tá? Quais são os cargos que são privativos de brasileiros natos? Esses cargos só podem ser ocupados por brasileiros natos, tá?
eu pergunto para você, um naturalizado pode ser presidente da República? Não, tá? Um naturalizado, tá? Um naturalizado, ele pode ser... um naturalizado pode ser deputado federal? Pode. Ele não pode ser o presidente da Câmara dos Deputados. Um naturalizado, ele pode ser senador? Senador? Pode. Ele não pode ser presidente do Senado, tá? Um naturalizado, tá? Um naturalizado, ele pode ser ministro do STF? Não, tá? Mas pode ser do STJ? Pode. Então vamos voltar na nossa questãozinha. Olha só o que nós tínhamos lá. Marcos não poderá ocupar o cargo de ministro do STJ. Falso, tá? Ele pode. Ele pode ocupar porque o cargo de ministro do STJ não é um cargo privativo de brasileiro nato, tá? O cargo que é privativo de brasileiro nato é do STF, beleza? Olha na letra B. Senhorita residir no Brasil por um ano ininterrupto. Senhorita residir no Brasil por um ano ininterrupto. E não Norita é japonês, tá? No Japão não se adota a língua portuguesa. A naturalização dele seria da seguinte forma. Se ele vem de um país que não adota a língua portuguesa, ele tem que residir 15 anos, tá? 15 anos ininterruptos, tá? 15 anos ininterruptos no Brasil, tá? 15 anos ininterruptos no Brasil. E não um ano ininterrupto. C. Tadeu jamais perderá a nacionalidade brasileira. Vamos ver aqui, ó. Tadeu é brasileiro nato. Tadeu jamais perderá, também está falso, tá? Olha só. Tanto o nato como o naturalizado podem perder a sua nacionalidade. Como é, Cris? Espera aqui. Tanto o nato como o naturalizado podem perder sua nacionalidade? Isso. O nato, ele perde de forma voluntária. O naturalizado, ele perde por uma decisão judicial transitada em julgado, tá? O nato, ele perde por uma decisão judicial transitada em julgado, beleza? D. Marcos poderá ocupar o cargo de oficial, tá, das Forças Armadas. Marcos, ele é naturalizado. Opa, o cargo de oficial das Forças Armadas é próprio de brasileiro nato. Portanto, errado, tá? Tadeu, cadê Tadeu? Tadeu, ele é brasileiro nato, tá? Tadeu não poderá ser extraditado para outro país. Opa, essa é a nossa resposta, tá? Marque comigo letra E. Ó, como o nosso timing está acabando, a gente dá um intervalozinho e volta daqui a pouco com mais informações sobre nacionalidade e muito mais questõezinhas para a gente trabalhar, tá? Eu volto já já.